A pessoa não quer saber, o seu cliente, ou o paciente, ou o que quiser chamar, quem está assistindo, não quer saber se você vai entregar terapia, mentoria, coaching ou o que for. Ela quer. Ao passar por algum tipo de processo com essa pessoa, comprar algo dela, o que acontece na minha vida? E se o que acontece na vida dela for positivo para ela, você pode chamar do que você quiser. Se quiser, você pode chamar até de Benegripe, para tratar a gripe, mas se a pessoa pudesse pegar uma pílula, tomar essa pílula e ter a vida dela financeira resolvida, ela não compraria a mentoria. Então é importante entender isso, mas ao mesmo tempo é interessante, com os conhecimentos de psicoterapia, a parte do financeiro fica muito mais fácil de poder ajudar, até em qualquer área. Talvez tenha alguém assistindo que pode pensar, cara, mas eu trabalho com mentoria de vendas, eu trabalho com mentoria de financeiro, eu trabalho com mentoria, pode ser de personal stylist ou o que for. A questão eu gosto de dizer, da mentalidade vai estar englobando qualquer tipo de processo que lida com pessoas. Então, acho que esse é um pilar importante, mas eu não preciso necessariamente vender mentalidade para que as pessoas possam querer ver o problema dela solucionado. Então, a pessoa quer melhorar a vida financeira, ela vai ter que passar por um processo de transformação da visão de mundo. Só que, se eu vender só isso para ela, pode ser que ela fale, eu não quero isso. Então, ofertar o que as pessoas querem e depois você entrega o que elas precisam. Sejam muito bem-vindos ao Psicologia e Negócios Podcast, aqui é o Romani e eu tô passando nesse episódio para fazer uma proposta diferente. Eu tô com um parceiro aqui, um amigo, o Márcio, e o Márcio, ele tá passando por um processo de transição de carreira. Talvez você possa se identificar. O Márcio trabalhou na área de TI durante muitos anos e ele está buscando trabalhar nessa área do desenvolvimento humano também, ligado com finanças, e eu quero poder contribuir da melhor forma junto com o Márcio. E esse vai ser um podcast dinâmico, interessante, então espero que você aproveite muito esse conteúdo com a proposta, quase como uma consultoria que você também pode receber aí de casa. E Márcio, muito obrigado por ter aceitado o convite, um prazer te receber, meu amigo. Prazer é todo meu, uma honra estar aqui com você, que já de alguns anos tem sido o mestre, né, o mentor que tem me ajudado nessa transição, nesse processo. Então, estar aqui agora é uma felicidade. Muito legal, Márcio. Márcio, para o pessoal conhecer um pouco mais a sua trajetória, de onde que o Márcio vem, como que começou a vida profissional do Márcio, o porquê do Márcio agora buscar essa área do desenvolvimento humano, o que te chamou a atenção para ter entrado para o Instituto Romani? Muito bom. Bom, inicialmente minha carreira começou em tecnologia. Antes disso, trabalhei com muitas coisas e depois fui fazer um curso técnico. Desse curso técnico em tecnologia, um professor, comecei a dar aula de tecnologia. Um professor que dava aula de tecnologia comigo me convidou para trabalhar com ele num grupo, numa empresa. Ali eu entrei, fiquei 23 anos ali trabalhando e acabei indo para o setor financeiro. Então ali eu trabalhava em banco. Trabalhei 23 anos ali. Depois que saí, fui convidado por um outro amigo para ir para uma outra empresa que era de consultoria de tecnologia. Só que chegando lá também, a consultoria era para banco. Então, eu continuei trabalhando ligado ao mercado financeiro. E aí, uma coisa que me chamou a atenção, que acabei pegando algumas posições de liderança e a sair da parte técnica. Eu não estava mais trabalhando com a parte técnica. Eu comecei a trabalhar com as pessoas. O meu trabalho era ajudar as pessoas a fazer o seu trabalho, né? E aí eu percebi que eu gostava muito de sentar com as pessoas para conversar, de ouvir o que elas tinham de desafios e de tentar ajudar essas pessoas. Eu descobri que isso era mais gostoso do que a parte técnica, né? E aí eu comecei a me interessar um pouco por esse lado de pessoas. Aí eu fui fazer curso de coaching, fiz curso de coaching, legal, gostei, mas aí eu percebi que faltava alguma coisa, comecei a ver que tinha muito a ver com o negócio de PNL e essas coisas, eu comecei a buscar mais informações e achei o Instituto Romani ali nas minhas pesquisas. Comecei a ouvir, assistir alguns vídeos, eu falei, rapaz, aqui tem tudo que eu preciso. Ali na plataforma, eu falei, tem tudo que eu preciso aprender, está aqui.
E aí, a partir daí, eu já me inscrevi para um evento ao vivo, né? Foi onde eu fui ali, conheci, e olha que diferente, né? Eu participei de vários eventos, de muitos mentores que tem por aí, e a gente fica lá sentadinho, escuta e vai embora. No primeiro dia que eu fui, no primeiro evento, eu almocei com o Romani, né? E isso me chamou muita atenção pelo lado humano do Romani, da Lorena, sua esposa, né? São pessoas muito simples, muito humanas. E eu falei, é aqui que eu quero aprender e quero ficar com essas pessoas do meu lado. E o que te chamou a atenção que fez você dar o próximo passo, inclusive entrar para a mentoria? Dentro do Instituto, além de aprender os conceitos técnicos de desenvolvimento humano, de terapia, hipnoterapia, etc., eu conheci muita gente boa. Aí é uma coisa que chamou a atenção, que ali parece que é tudo uma família. São pessoas boas, pessoas do bem, pessoas que se interessam por pessoas. E aí eu falei, eu quero ficar misturado com essas pessoas aqui, porque elas fazem bem pra gente, né? E a gente aprende também, né, na vida que a máxima que se diz por aí é que a gente é a média das 5 pessoas que estão com a gente, e realmente as pessoas influenciam muito. Quem está com você influencia. Eu falei, eu agora quero ficar junto com essas pessoas. Então foi muito rápido, né? Eu assisti o curso gravado, algumas coisas gravadas, já fui para o presencial. Depois do presencial, já a Lorena ali me explicou como é que era a questão da mentoria, de passar para a mentoria, para o Prime, né? Uhum. Já na semana seguinte, depois eu já falei com ela, já entrei para o Prime, já fiz tudo que eu podia fazer de uma vez para estar ali com essas pessoas, porque realmente faz diferença. E uma coisa legal, pessoal, quem está assistindo aí agora, eu vou, de certa forma, mentorar o Márcio ao vivo aqui, mas eu quero que vocês percebam que a Mentoria Prime, o programa de mentoria, não é sobre só essa parte da mentoria, que é muito boa, mas é isso que você falou, é muito importante. O grupo, a mentalidade, o ambiente, aquela frase do Jim Rohn, que somos a média das 5 pessoas que mais conectamos, hoje já tem pesquisas robustas. Você percebe a chance de alguém dentro de um ambiente onde ele não tem referência, o peixe não sabe que está dentro d'água, ele está vivendo ali só. Então, quando aumentamos as referências, fica muito mais fácil de perceber possibilidades também para a nossa vida. E, Márcio, me fala um pouquinho, uma coisa interessante também, você trouxe ali, quem não sabe, a mentoria tem a pós-graduação junto, que dá toda a base teórica, e a parte estratégica, que é muito do que nós vamos entrar aqui. Mas, Márcio, me fala um pouquinho. Como você acredita que hoje eu posso te ajudar aqui, imaginando para a gente montar e estruturar um pouco mais o seu negócio? Então, apesar de ter estado na área de tecnologia todo esse tempo, mas como está ligado a finanças, e na igreja também, onde eu faço parte, eu sou evangélico, também eu mexo com finanças, então eu acabei sendo muito procurado para dar conselhos sobre finanças, para ajudar as pessoas sobre finanças. E como eu mesmo, quando casei, tinha passado por um momento de quebra, né? Casou, gasta aqui, daqui a pouco eu estava quebrado, e eu precisei aprender e me estruturar para sair dessa situação. Então, eu acabei ajudando muita gente nesse sentido. E por conta disso, eu acabei montando, até antes de eu estar no Instituto Romani, eu montei uma mentoria sobre educação financeira, finanças pessoais. E fiz uma turma e foi muito legal. E aí eu falei, isso aqui é bom. E dentro do Instituto, já conversando com as pessoas, eu percebi que essa questão de mentoria é muito bom de fazer. É uma coisa muito legal, uma estratégia muito boa, né? E aí, pensando já agora, como a gente falou, né, em transição de carreira, eu entendi que esse seria um caminho válido a seguir. Então, agora, eu costumo dizer que com 57 anos eu nunca procurei emprego na vida, sempre foi alguém que me chamou aqui, me chamou ali, eu fui indo. E agora eu estou, desde o fim do ano, eu fui dispensado da empresa, por uma questão de budget lá do projeto, e aí eu falei, então agora pode ser o momento decisivo, o momento em que eu paro de olhar para CLT e começo a investir
na questão da mentoria, além de ser terapeuta também, né? A parte do terapeuta está mais ligado ao lado pessoal de gostar de ajudar as pessoas, e eu conheço muita gente e que precisa mais isso do que o financeiro, né? Agora, a mentoria não. A mentoria eu vejo como uma forma de monetizar isso, de trabalhar com isso. E aí eu estou procurando agora qual que é o melhor caminho para fazer isso. Vamos lá, isso é muito interessante. Eu quero dar um direcionamento até para quem está assistindo. Primeiro, quando se fala pode ser a terapia, a pessoa não quer saber, o seu cliente ou o paciente ou o que quiser chamar, quem está assistindo, não quer saber se você vai entregar terapia, mentoria, coaching ou o que for. Ela quer. Ao passar por algum tipo de processo com essa pessoa, comprar algo dela, o que acontece na minha vida? E se o que acontece na vida dela for positivo para ela, você pode chamar do que você quiser. Se quiser, você pode chamar até de Benegripe, para tratar a gripe, mas se a pessoa pudesse pegar uma pílula, tomar essa pílula e ter a vida dela financeira resolvida, ela não compraria mentoria. Então é importante entender isso, mas ao mesmo tempo é interessante, com os conhecimentos de psicoterapia, a parte do financeiro fica muito mais fácil de poder ajudar, até em qualquer área. Talvez tenha alguém assistindo que pode pensar, cara, mas eu trabalho com mentoria de vendas, eu trabalho com mentoria de financeiro, eu trabalho com mentoria, pode ser de personal stylist ou o que for. A questão eu gosto de dizer, da mentalidade vai estar englobando qualquer tipo de processo que lida com pessoas. Então, acho que esse é um pilar importante, mas eu não preciso necessariamente vender mentalidade para que as pessoas possam querer ver o problema dela solucionado. Então, a pessoa quer melhorar a vida financeira. Ela vai ter que passar por um processo de transformação da visão de mundo. Só que, se eu vender só isso para ela, pode ser que ela fale, eu não quero isso. Então, ofertar o que as pessoas querem e depois você entrega o que elas precisam. Da mesma forma, imaginando, vamos pensar um pouquinho aqui. A pessoa deseja a barriga de tanquinho, ou ela deseja que tenha um quadro pregado na parede. Então, o que eu vou ofertar? O quadro pregado na parede, a barriga de tanquinho, mas o que eu tenho que ajudar na entrega? Talvez seja atividade física, alimentação, abdominal, corrida, um monte de outras coisas que vão ser necessárias para a barriga de tanquinho, que se eu falar disso na oferta, ela pode falar assim, mas vai dar trabalho, não sei o quê, mas é mostrar o processo, é simples, mas não é fácil. E da mesma forma com o financeiro. Então esse é um ponto, de encontrar uma narrativa que seja interessante. Para colocar aqui, você não precisa pensar, eu escolhi ou a terapia ou o financeiro. Tem gente que pode estar assistindo e está pensando, mas eu não sei se eu escolhi hipnoterapia, ou eu trabalho com psicanálise, ou com terapia cognitivo-comportamental, com coach, ou com não sei o quê. Tanto faz. A pessoa quer saber o que participar de um programa com essa pessoa vai trazer para a minha vida. E ali, esse primeiro ponto, vamos definir quem é o tipo de cliente e qual mercado você deseja entrar. Outra coisa interessante, que é importantíssimo de se considerar para uma transição de carreira e para quem deseja empreender, é entender uma das formas mais baratas de começar é com prestação de serviço. Enquanto, tem gente que pensa, eu vou começar vendendo um produto, ou vou vender um curso, ou vou vender... É possível, mas é muito mais desafiador. Por quê? Porque existe um custo para poder produzir tudo isso. E tem pessoas que desconsideram isso. Essa questão do custo de, eu preciso de uma equipe de suporte, eu preciso, sei lá, de câmera, eu preciso de um monte de coisa. A mentoria, por exemplo, que é uma prestação de serviço, é algo simples. Você pode fazer, inclusive, pelo celular e conversar com a pessoa do outro lado, entregar ao vivo. É um MVP muito interessante. Eu gosto desse modelo, até porque um erro muito comum que pessoas cometem ao pensar, eu quero escalar um negócio. Ninguém quer escalar um negócio que não está nem validado. Isso é um erro muito comum. Eu quero escalar, eu quero vender 1000. Não. Você não quer, ninguém tem que querer vender 1000 antes de validar o produto ou serviço. O primeiro passo é validar os primeiros clientes. Isso você já teve com os primeiros clientes. Só que aí você tem que pensar, será que eu quero validar esse mesmo? E aí olhar o mercado. Esse mercado que eu estou entrando, ele está em crescente, ele está em decrescente ou ele está estagnado?
Então, qualquer pessoa, eu estou querendo fazer uma transição de carreira, para qual? Para alguma coisa que está em crescente, em decrescente ou estagnado. Porque o mercado é cíclico, quase qualquer coisa. O mercado vai ter altas e baixas em diferentes áreas. E então, pensando sobre isso, eu quero refletir com você. No financeiro, quais são os modelos que você pensou? E quem é o seu cliente ideal? Falando, cara, eu acredito que eu quero trabalhar com essa pessoa. E aí eu quero te dar algumas ideias antes. Você pode trabalhar com o empresário para ajudar ele a organizar as finanças dele. Você pode, inclusive, prestar consultoria para empresas, trabalhar lá o CFO de uma empresa e ajudar a organizar algumas coisas junto com o financeiro da empresa e ter um fixo garantido de algumas empresas que você fechar. Esse é um caminho. Ou você pode pensar, não, eu quero trabalhar com uma pessoa que é um CLT ou uma pessoa que o CPF está te pagando, não a empresa está te pagando. Eu vou me especializar mais em ajudar o CPF a organizar as suas finanças. E terceiro ponto é, qual tipo? Eu quero alta renda, eu quero uma baixa renda, eu quero endividado. Tem isso também. Tem gente que trabalha só com endividado. Sim. Quem que você acredita dentro desse mercado de finanças que poderia ser? Hoje, o meu público pensado é o de média e alta renda, tá? Pessoa física, CLT ou PJ, não importa, mas pessoas que já estão, qual que é a ideia? Aquele profissional que ele já está consolidado no mercado, ele já está trabalhando, ele já tem uma certa estrutura, ele tem um salário bom, mas não consegue se organizar. Mas não consegue alcançar os objetivos dele. Alguma coisa ali está errada. Ele fica, às vezes, até endividado, mas ele não deveria, pelo porte que ele tem, ele deveria estar bem, mas não está bem. Alguma coisa está acontecendo ali, né? E aí, dentro até do que você tinha comentado no início, muito disso a gente vê que é mentalidade. Não é a questão técnica. Porque ensinar a parte técnica... fazer uma planilha de entrada, saída, fluxo de caixa. Aliás, fluxo de caixa ninguém faz, eu acho que é das partes mais importantes no planejamento financeiro pessoal, fluxo de caixa futuro, que ninguém faz, mas fazer o orçamento, isso é muito básico e muito fácil. E ensinar isso, a pessoa não precisa pagar uma mentoria, isso tem na internet à vontade. Tem muita gente ensinando isso de graça na internet. Então, qual que é o diferencial? O diferencial é justamente juntar esse técnico com a questão de mentalidade. Essa pessoa não está progredindo e não está conseguindo ter uma estabilidade e alcançar os objetivos dela por uma questão de mentalidade. Ela tem crenças limitantes, ela tem alguma coisa que está travando ela ali e isso precisa ser tratado. Então, aí, como você falou, eu preciso vender isso. Se eu falar só de educação financeira, o mercado é grande, o mercado é um mercado em crescimento, existe uma necessidade, mas existem também muitos players aí. Aqui é como é que a gente faz a diferenciação. E para mim, o diferencial que eu quero ofertar é tratar, junto com o técnico, tratar a mentalidade, para que a pessoa consiga desenvolver. Para quem está assistindo, isso é uma coisa importante se considerar na hora de um negócio. Se não tem ninguém fazendo nada parecido, ou você é muito genial, muito fora da curva, e isso é mais improvável, não estou desmerecendo ninguém que está assistindo. Por quê? Quer dizer que você tem que ser, sei lá, o próximo Steve Jobs para lançar uma tendência que o mercado nem percebeu que precisava. De exemplo, smartphone, ou sei lá, mas eles já tinham aquele problema e ninguém conseguia ver. Agora, se tem alguém já ofertando essa solução, isso tende a ser um mercado mais consolidado. É um mercado mais... quanto maior e mais consolidado o mercado, mais validado ele está. Em contrapartida, mais concorrente você vai ter. Então, exemplos de mercados que estão bem consolidados. Área financeira, área de inglês. Tem alguns mercados, você sai a pergunta é essa. Imagina que saiu ali na rua e perguntar para 10 pessoas, você quer aprender inglês? Muitas vão falar que sim. Se eu falar, você quer aprender a cuidar melhor do seu dinheiro? Muitas vão falar que sim. Ou quer sair das dívidas? Ou quer fazer mais dinheiro? Muitas falam que sim. Agora, um mercado
mais de nicho, e isso é interessante também, não é que seja ruim. Você deseja aprender a fazer a cirurgia de crânio de determinada maneira específica, um número muito... Você sai ali na rua e pergunta para 10 pessoas, vai ter... Talvez ninguém vai dizer. Só que aí o que acontece quando é muito específico não quer dizer que não deva ser investido. Deve ser um ticket bem mais alto. Por ser mais específico, você também vai ter uma concorrência menor e, consequentemente, você pode cobrar um ticket maior. Em mercados de micronicho, isso é legal para vocês perceberem isso. É mais fácil cobrar um ticket maior, mesmo com nenhuma ou pouca autoridade. Em mercados de... que estão mais validados, tende a ter mais concorrência. Aí você tem que pensar formas de diferenciação. E aí, uma das coisas interessantes, a pessoa pensa, então eu vou entrar com um ticket barato. E talvez a diferenciação pode ser justamente entrar com um ticket que não necessariamente seja um ticket barato para se diferenciar. Porque preço também é posicionamento. Imaginando que talvez seu maior concorrente pode ter, vamos supor, vou colocar aqui o Márcio. O Márcio entrando para ajudar nessa questão da organização financeira. Vamos colocar outras pessoas que oferecem produtos nessa área. Vamos pensar aqui o Thiago Nigro, que é famoso na internet. Uhum. O Thiago Nigro, o que o Márcio pode oferecer que o Nigro não oferece? Talvez essa proximidade. Talvez o WhatsApp do Márcio. Essa questão de a troca ser muito mais direcionada para o negócio da pessoa de uma forma que o Thiago Nigro não tem como fazer, mas da forma que o Márcio pode fazer. E isso pode permitir que o Márcio consiga cobrar muito mais do que talvez o Thiago Nigro cobra numa mentoria dele, não porque o Thiago Nigro não tenha valor, mas porque o Márcio consegue colocar entregáveis que diferenciam ele. Isso consegue trazer diferenciação e evidenciar isso. O poder de quem está começando, muitas vezes é isso, e trazer isso na oferta. E falar, cara, isso é uma coisa que pode não mais se repetir. Eu não sei até quando isso é real. Quando eu comecei o meu negócio, tinha coisas que eu conseguia fazer que eu não consigo fazer mais hoje. Determinado com o número de clientes. E não porque eu não me importo com os meus clientes, o Márcio falou isso, é extremamente humanizado. Mas porque isso é interessante. Um concorrente menor meu, ele tem coisas que ele pode oferecer que não dá para o Romani oferecer. E da mesma forma, começa a pensar isso dentro dos entregáveis, e listar isso. E bater nisso na comunicação. De falar, cara, o que é o grande diferencial de uma mentoria comigo? De trazer essa clareza na comunicação. E falar de forma que a pessoa fala, cara, eu acho que é aquilo que você falou. Olha, almoçou comigo. Isso é um diferencial que outra pessoa talvez não consiga entregar. E aí, pensando nesse CLT, que vamos colocar quanto que é uma renda que você pensa que ele já ganha, acima de quanto? Esse CLT, provavelmente, ele tem um salário aí, se ele de CLT mesmo, acima de 13 mil, por aí. Então, vamos colocar aqui acima de 10 mil, para ficar um número redondo aqui. Uhum. O que é interessante? Quanto mais claro for na comunicação, mais fácil fica de atrair. Desde produção de conteúdo, desde olhar para pessoas e poder ofertar. E lembra que eu falei, prestação de serviço é uma excelente forma de começar um negócio, porque o risco é muito baixo. Diferente de eu vou ter que abrir um lugar, alugar um lugar, vou ter que contratar pessoas, o risco é mais alto. Sim. Agora, a prestação de serviço, o risco é baixo. E pensando nisso, o que é interessante? Às vezes a pessoa pensa que tem que ter autoridade para poder construir um negócio. E não. Tem gente que pensa, eu não consigo porque eu não tenho muito seguidor no Instagram. Tem gente que nem tem Instagram e é bilionário. Então, é um mito enorme de que eu preciso ter audiência para poder crescer o negócio. Seguidor não é comprador. Seguidor não é comprador. E aí vem uma outra coisa. Eu não necessito necessariamente de produção de conteúdo. Nós vamos falar sobre produção de conteúdo, mas eu quero que você fique com isso na cabeça. Dá para você construir um negócio extremamente sólido, sem depender de rede social, sem depender de produção de conteúdo na internet. Um exemplo disso, vamos pegar, sei lá, o Guilherme Benchimol lá da XP. Muito antes de pensar em ficar produzindo conteúdo para a internet e tal, já estava com um negócio extremamente consolidado. E aí, vamos pensar coisas que você pode fazer. Tendo claro esse público, formas de prospectar essas pessoas. Criar um sistema, um método
para prospecção, onde fique possível você ter um passo a passo para duplicar e ser possível escalar isso depois. Mas como eu começaria, no seu caso? Você já definiu o target, CLT acima de 10 mil. Primeiro, prepare a sua rede social não para produção de conteúdo, mas para receber esse cliente. Para receber esse, talvez, destaque de pessoas que participaram de alguma mentoria com você, dando depoimentos para você. Você pode deixar isso no destaque. Você pode deixar muito claro, escrito, ajuda, vou colocar, ajuda profissionais que ganham acima de 10 mil a aumentar a produtividade financeira, ou organizar suas finanças, ou alguma promessa. Mas não é todo mundo, é só profissionais que ganham acima de 10 mil. Então, deixar isso muito claro vai afastar aquela pessoa que não é o seu cliente ideal e aproximar a pessoa que é o seu cliente ideal. E colocar isso de forma, não porque, entenda o Instagram como uma ilha. Como assim uma ilha? Não é um local que as pessoas estão passando na porta como se você montar um comércio aqui na Avenida Paulista. Mas é como se você fosse uma ilha e você, tem uma pessoa, ela foi para sua ilha, porque você falou, vai lá na minha ilha. Aí ela chegou lá, e o que tem na sua ilha? Então, por isso que eu estou trazendo essa mentalidade, tratar o seu Instagram como sendo uma ilha. Mas aí você tem que entender que tem um monte de outros perfis, não só no Instagram, mas no LinkedIn também, que pode ser um local para você pensar em encontrar esses profissionais que já estão fazendo um salário acima de 10 mil, para prospecção, de conversar com ele e entender que é um jogo de números. Peraí, eu tenho que falar com um número X de pessoas e um número muito menor vai me responder e um número muito menor ainda vai querer trabalhar comigo. A forma que eu faria, pensando nessa questão de finanças, eu pensaria em parceiros para poder começar a ofertar isso. Como? Eu estou falando o que eu faria se eu estivesse no seu lugar. Eu começaria a listar empresas que talvez você já trabalhou ou que você tem acesso. E falar, cara, eu quero oferecer gratuitamente uma consultoria de 1 hora para conversar com os seus executivos sobre finanças, sobre organização financeira, de graça. Só que o que você vai fazer nessa consultoria de 1 hora? Tá acompanhando o raciocínio? Sim. Então, o que fazer? De graça, eu vou oferecer para todos os executivos, para pessoas que ganham acima de 10 mil. Conversou, e outra, tem que entender também o tamanho do mercado. Tem muita gente, mas 5% mais ou menos da população brasileira fazem acima de 10 mil reais. É um número, mas 5% de, 220 milhões é gente pra caramba, se for olhar números. Mas também é importante entender que você está falando com a minoria. E esse é um ponto que todo mundo que está assistindo tem que pensar isso. A gente fala com a menor parte. Independente do seu nicho. Não, mas eu falo com um nicho que todo mundo precisa. Eu trabalho com... Vou colocar aqui. Eu trabalho com ensinar desenvolvimento humano, mas tem um monte de gente que não quer se desenvolver. Então, quanto que é a porcentagem de pessoas que acredita que vê valor nisso? É um número muito menor de pessoas. Não é todo mundo que vê valor. Tanto que se eu perguntar ali, sai na rua e falar, cara, você quer aprender sobre psicologia? Quantos vão falar que querem? Muito pouco. Entende? Que esse é um ponto também a se considerar. Então, pensando no seu mercado, a forma que eu entraria e eu usaria onde eu já tenho alguma credibilidade. Talvez empresas que você já fez negócio. De conversa com a RH ou conversa com alguém da direção e fala, cara, uma oportunidade para vocês. 1 hora de consultoria, eu vou entregar algo para gerar valor. E aí, de fato, prepare um tipo de reunião onde, de fato, possa gerar valor. Onde, de repente, você faça um diagnóstico da vida financeira daquela pessoa e a própria pessoa perceba que ela tem um problema. Porque depois de conversar com você essa 1 hora e você foi fazendo perguntas e ajudou ele a perceber, caramba, não sei para onde meu dinheiro está indo. Ou, peraí, eu estou vendo alguns problemas aqui que, com perguntas, que ele perceba que tem muito a ser melhorado, esse cara pode ser o seu cliente certo. E aí você pode pensar em um programa com entregáveis para que a pessoa tenha bons resultados para organizar a finança, ou para aumentar a produtividade financeira e tudo mais. E lembrando, o que você oferece? O que ela deseja. Aí você entrega o que ela precisa. Percebe esse ponto? Sim. Às vezes, a pessoa vai vender e fica pensando muito no entregável.
O entregável é o de menos em relação ao que... Entregável que eu estou querendo dizer, você tem que entregar muito mais do que o combinado, mas entendendo que se for entrar em detalhe, a pessoa vai querer comparar com... Um exemplo claro disso, eu gosto de dar o exemplo da Apple. Quando pensa o iPhone, um dos celulares, uma das marcas mais valiosas, mas aí quando você pensa no iPhone, quem está assistindo, quais palavras vêm na sua cabeça quando você pensa em iPhone? Quais palavras vêm na sua cabeça que está assistindo aí quando se pensa em iPhone? Sei lá, algumas pessoas podem pensar design, status, exclusividade, ou sei lá, um monte de outras coisas. Agora, quando se pensa em Motorola, percebe que as palavras que vêm são outras. Às vezes vem celular. Percebe que não está vendendo o aparelho em si. E percebe isso. Na publicidade do iPhone, você não vê... tem tantos megabytes, megapixels na câmera. Você lembra que antigamente era muito comum, esse tem tantos megapixels. Uhum. O iPhone começou a quebrar isso e vários outros vieram replicando depois. A Apple, porque ela não falava de megapixel. Ela fala de experiência. Ela fala de experiência. Então, isso é uma coisa que é um aprendizado para levar para a comunicação. O cliente que está buscando megapixel, não é que, dá para apresentar quantos megapixels tem para ele. Mas esse é um cliente que não é fiel ou não é o melhor cliente possível. Aquele cliente que fala, cara, eu entendi, é isso que eu estou precisando. Por exemplo, eu lembro, teve uma pessoa que eu conversei para vendendo a mentoria Prime. Ele falou, não, mas eu quero entender aqui qual que é a grade para eu comparar com a grade da PUC. E quando eu conversei com ele, eu falei, cara, mas o que você deseja com a pós-graduação? Ele falou, cara, eu estou querendo ajuda para transição de carreira. E nisso daí... Cara, eu tinha 1 milhão de argumentos e ficaria fácil de ajudar. Aí tanto faz a grade. Entende o poder disso? Porque não é a grade que ele quer saber, na verdade. Ele quer saber onde eu vou estar mais bem amparado para ter mais chances de ter possibilidade de conseguir fazer a transição de carreira que eu quero. E na hora que ele percebeu, cara, não tem. É simples, é só fazer. Olha, você tem mentorias mensais que te ajudam e olham para o seu negócio? Não tem, lá na PUC. Mas e tem um grupo de WhatsApp para você entender? Não, também não tem. Aí eu penso, entendi, não quero mais ver a grade não, eu já quero essa daqui. E dentro da mentoria Prime, e junto com as pessoas que a gente tem lá, é exatamente esse o diferencial que a gente vê. Essa proximidade, essa condição de fazer... essa troca, né, de informações que não existe. Por exemplo, falando em investimento, eu estava analisando recentemente novos tipos de investimento. Não vem ao caso aqui dizer qual mas aí eu separei 2 grandes empresas que trabalham nesse ramo que eu estava analisando, né? Eu entrei em contato com uma e de cara me veio um consultor conversar comigo, nós ficamos 1 hora e pouco conversando e ele tirou todas as minhas dúvidas, ele conversou comigo como se já me conhecesse ali e tal. Quando eu fui conversar com a outra, primeiro me mandou uma meio estagiária ali, a primeira, que veio falar o básico. Quando eu comecei a apertar mais um pouquinho, mas e se eu quiser assim, assado, assim? Aí não sei se tem, peraí que eu vou falar com o gerente. Aí chama o gerente, aí o gerente vem, faz aquela conversinha de técnicas de gatilhos mentais. Não, porque olha, eu vou conseguir fazer assim, mas só dessa vez. Acabou. Aqui eu me senti gado, né? Aqui eles têm um padrão de tratamento, tudo igual, todo mundo entra aqui. Aqui eu me senti único. Aqui eu me senti tratado de uma forma diferente, né? Como único. Ele estava falando comigo. Ele não estava falando com qualquer cliente. Ele estava conversando comigo, entendeu minhas necessidades, entendeu minhas dúvidas, o caminho que eu estava querendo tomar, se era possível. Tá? E a gente conversou. Eu falei, pronto, acabou. Não quero mais nem saber o que essa empresa oferece. Já vim para cá. Né? Então, essa individualidade faz muita diferença no atendimento. Né? Dentro da mentoria, a gente tem isso. Estou aqui conversando com você, não paguei nada para estar aqui do lado do Romani. Estou aqui conversando com você. Esses dias, conversando com alguns mentores que são lá da Mentoria Prime, que já são mentores formados pelo Instituto Romani, e eu converso com eles assim, tranquilamente, tem o WhatsApp de todo mundo,
a gente fala à vontade com todo mundo, então assim, é uma família. A gente se sente, é diferente, totalmente diferente. Muito legal, Márcio. Obrigado por compartilhar, por quem está assistindo de fora. E, Márcio, colocando aqui assim, ó, pensando nesses diferenciais, o que você achou dessa ideia de conversar com, me fala um pouquinho mais, conversar com empresas onde você já trabalhou e depois você pode prospectar outras também, mas para ter as primeiras pessoas, cara, essas pessoas já ganham acima de 10 mil. Eu vou criar alguma coisa para gerar valor para elas e ofertar meu próximo passo, que é a mentoria para quem quiser continuar com o acompanhamento continuado. A ideia é excelente, eu não tinha pensado nisso. Hoje eu tenho conversado com pessoas, como eu falei que eu conheço muita gente, mas não falando de empresa, né? Principalmente relacionado à igreja, conheço muita gente. Então, eu sempre sou convidado a fazer palestras sobre esse assunto. Tem um... Anota isso. Próxima vez que você for fazer palestra, você fala, é uma mentoria para quem já tem um ganho, você coloca, já tem um salário acima de 10 mil. Então, mas após cada palestra, sempre tem muita gente me procurando depois. Quando acaba, mesmo depois de um tempo, tem gente entrando em contato comigo, me procurando para continuar, para falar do assunto, para ver como é que eu posso ajudar. Então, isso é um público, né? Agora, dentro desse público, na empresa é muito mais fácil eu alcançar esse público. Então, é uma ideia muito boa que eu não tinha pensado ainda. E olha, além de empresa, eu quero ter essa visão. Vamos dar um exemplo aqui. Pode ser até talvez alguém que já tenha mentoria. Pode ser o Instituto Romani ou talvez outras pessoas que já tenham um programa que atendam principalmente público que ganha acima de 10 mil. Fala, cara, todo mundo que for perfil de pessoas que tem um salário acima de 10 mil recebe de graça uma mentoria comigo. E ofertar isso como parceiro de alguns outros programas que existam. Isso é interessante se pensar que, de repente, com um relacionamento, pode ser até um banco, eu consegui fazer um relacionamento legal ali. Ofertar, falar, cara, para o banco, olha, se quiser dar a possibilidade, como consultor, eu ajudo a organização financeira, alguns clientes e eu fico à disposição. Lógico, não vai ser todos que vai aceitar, mas se você receber alguns não e alguém te der sim, seja dentro de empresa, começa a pensar essas possibilidades. Porque a partir do momento que você consegue criar um modelo de sessão que conversa, gera valor e ao mesmo tempo dá a possibilidade da pessoa continuar um atendimento com mentoria com você, você começa a ter um negócio. E prestação de serviço é interessante que qual que é o melhor cliente? O melhor cliente é aquele cliente que quer caminhar durante um longo tempo com você. Esses são os melhores clientes. Então, dentro do seu modelo, eu gosto de dizer que quem está pronto já morreu. Porque tem a ideia de, eu vou lá, eu resolvi meu problema e aí acabou. Beleza. Só que a pessoa, quando ela resolve um problema, ela tem outro problema que vai surgindo. Vamos supor, o Márcio agora tem a mentoria dele, já está com um cliente de mentoria, ele vai ter outros problemas. Quais problemas? Ele vai ter que entender mais gestão, ele vai ter que entender mais sobre liderança, contratação de pessoas, e vem outros problemas que ainda não apareceram. E é interessante que você pode pensar nessa jornada, mas num segundo momento, nessa esteira de produto, de ter, quem sabe, um grupo de negócios do Márcio, onde as pessoas se reúnem para conversar entre elas e o grupo se fortalece. Vamos lá. E aí vem uma coisa, é curioso, né? Mas para começar um programa, você pode começar em grupo ou individual. Mas se for para começar individual, é mais fácil de cobrar um ticket maior. E para começar em grupo, o que você tem que fazer? Valorizar o grupo. E cada vez mais o segredo de bons grupos é construir um ambiente onde o grupo possa contribuir um com o outro também. Nossa, eu fiz isso daqui ajudou. E aí eu quero também trazer outra estratégia que pode ser interessante para a aquisição desses clientes para a mentoria, para a sua mentoria, que é promover palestras dentro de empresas de forma gratuita. Você percebeu, tem uma empresa, cara, eu queria oferecer para vocês de forma gratuita, para falar sobre finanças, organização financeira, mostrar que essa é uma dor. Você sabia,
metade dos colaboradores ali tem endividado, ou até mais. Então, saber que tem gente endividada dentro da sua empresa, eu quero ajudar, para eles poderem lidar com isso daí. Saber que tem gente que, às vezes, tem um dinheiro parado e não está sabendo o que fazer, eu quero poder ajudar, para eles poderem lidar com isso daí. Tem muitas empresas que podem dar abertura, conversando, e aí treinar isso. As primeiras vezes, pode ser que você, para falar, eu não sei como apresentar, mas depois vai ficando cada vez mais fácil. Ter um portfólio, montar esse portfólio, o Canva hoje, dá para você entrar no Canva, montar um portfólio de apresentação para mostrar para empresas, onde você possa apresentar, mas tem esse target, quem faz mais de 10 mil. Para o cara que ele já entendeu que não é para ele já entendeu que ainda não é para ele. Para o cara que entendeu que é para ele fala, cara, é quem eu precisava. Eu não quero o outro. Porque o outro fala de forma genérica, geral. Às vezes ele está falando uma coisa, fala, cara, isso não está dentro da... Por exemplo, uns exemplos aqui. Quem já tem uma renda realmente mais alta, vamos colocar acima de 50 mil, tem um monte de coisa que é ensinada em treinamento de finanças que não funciona para essa pessoa. Tipo, você tem que usar 60%, 70% da sua renda para pagar suas contas. Se o cara tá com a renda de 50 mil, ele não dá para... Provavelmente com 15 ele já resolve isso. Então, é diferente. E aí tem o cara que tá com a renda de, sei lá, tem gente que faz mais de 1 milhão mês. E se esse cara for usar 60% para pagar... Entende? Não precisa disso. Ele tá... Aí, quem está num patamar desse, a visão é totalmente diferente, né? Porque, na verdade, ele tem que ter uma visão de multiplicação de patrimônio e ele tem que ter aquele conceito básico de ativo e passivo, porque senão ele investe em coisas que, se amanhã a renda dele der uma parada, por exemplo, a pandemia, der algum baque, aquilo que ele acumulou vai comer todo o dinheiro que ele tem. Porque são coisas, de repente, o que ele adquiriu, vamos pegar, você tem lá o seu iate lá parado lá no litoral de Ubatuba. Você tem ideia quanto que aquilo gasta por mês? Nossa. Só para deixar ele lá, sem fazer nada. Mas você gasta uma grana por mês. Então, quem ganha muito bem, às vezes, se ilude e começa a adquirir patrimônio, mas que, na verdade, não está gerando dinheiro para ele, só está gastando, está consumindo aquilo. Então, ele não percebe isso enquanto está entrando bastante. Mas se tiver qualquer momento em que parar de entrar ou diminuir, o dinheiro começa a sair pelo ralo, ele não percebe, de repente ele tinha muita grana e de repente ele está quebrado e não sabe como. Então, a visão de quem está ganhando bastante é onde eu vou pôr, como que eu vou fazer multiplicação de patrimônio. E não é só comprar patrimônio. Para conseguir aquela famosa liberdade financeira, né? Que a pessoa, quanto que eu gasto, eu tenho meus custos fixos mensais que eu preciso receber para não precisar trabalhar, não necessariamente porque eu não possa querer mais aumentar meu padrão de vida, né? Uhum. E aí, uma coisa, Márcio, vamos lá. Essas estratégias que eu estou passando aqui. 1 a 1, contato, essa é uma das formas mais poderosas de se começar um negócio, principalmente para quem está com um recurso que cara, com pouco dinheiro eu quero começar. Porque, vamos lá, isso é importante também, quem está assistindo. Cara, eu tenho ali 1 milhão parado e eu quero começar um negócio. As estratégias seriam diferentes. Eu vou contratar um CEO para o negócio aqui, eu vou contratar uma coisa ali e tal, sei lá, contratar estúdio de podcast, dá para fazer algumas coisas. Agora, eu tô querendo começar um negócio de forma enxuta e que o negócio comece a se pagar, uma das melhores formas, prestação de serviço. E aí é um ponto, quem está assistindo, que pode... eu vou começar, sei lá, a vender um produto de R$100, baratinho e tal, e aí esse produto de R$100 não faz sentido se ele for um curso, ou se ele for uma mentoria já. O produto de R$100 vale a pena se for, tipo assim, a sessão você daria de graça. Cara, é uma sessão estratégica que custa R$100. Ou, se não for sessão, é uma imersão, que é uma imersão para a gente falar sobre finanças, só que aí dentro dessa imersão você vai vender a sua mentoria. Senão, se for, é o produto completo ali, os R$100,
Não faz sentido. E aí até uma coisa, se a pessoa tem a noção de que ela pode comprar, colocar um curso seu de finanças pelos R$ 100, ela vai falar, por que eu vou comprar a mentoria? Eu posso aprender o que ele ensina no treinamento de R$ 100 e a mentoria dele, sei lá, custa R$ 3.000. E aí, outra coisa que é interessante, você começar a pensar sobre métodos de pagamento. Fazendo um negócio com empresas, você tem uma grande vantagem. Vamos supor que você deu uma palestra em uma empresa. Começa a pensar sobre isso. Você deu uma palestra, imaginando que tem lá alguns colaboradores. E alguns ficaram interessados em organização financeira e querem contratar a sua mentoria. A empresa, ela vai ficar feliz de poder, às vezes, ajudar no custear desse treinamento, dessa sua mentoria. Por quê? Porque é um investimento para a empresa. Se o funcionário ele não está bem financeiramente, ele não produz bem. Ele vai ficar, ele tem um monte de outros problemas dentro da empresa, que pode ser devido à vida financeira. E apresentar isso para a empresa, primeiro, é uma porta de entrada para poder palestrar e fazer a sua apresentação. Segundo, que é uma forma da empresa falar, cara, eu vou custear metade. Ou que não seja custear metade, eu vou descontar em folha de pagamento, que de repente é interessante, que a pessoa não precisa nem passar o cartão. E essa é uma estratégia, a empresa pode fazer isso, do descontar, desde que com autorização o colaborador fala, cara, desconta em folha de pagamento, eu quero contratar essa mentoria. É uma coisa interessante que dá para se fazer, montar um contratinho simples. São formas interessantes de se começar e que, de forma enxuta, vamos colocar aqui, quanto que você pensa colocando o ticket que essa pessoa pagaria para fazer parte desse grupo de mentoria? Hoje, na minha mente, estava R$ 3.500 hoje. R$3.500. É. Então, vamos pensar aqui. Vamos supor, quanto tempo dura essa mentoria? A última vez que eu fiz, nós fizemos 5 encontros mais um encontro extra. O que foi encontro extra? Encontro extra a gente fala de empreendedorismo. Legal. Porque durante a mentoria, a gente quebra muito essa questão de ganhar dinheiro para mudar para fazer dinheiro. E aí tá bom. Aí depois que entendemos isso, na última como fazer dinheiro. Então, ótimo. Você pode continuar, esse é um modelo interessante. E aí o que você vai aumentar? Vamos pegar alguns pontos aqui de melhoria. O que eu faria? Esse programa, os 3.500, você fala, ó, são 5 encontros e tal, mas aí você pode parcelar e já falar o valor parcelado. Cara, custa, sei lá, 12 vezes de R$350. Esse é o programa, custa 12 vezes de R$350, você tem isso aqui, tal, apresentou. Ou, dependendo, para a empresa tal, a empresa vai descontar em folha, quer receber em menos tempo, divide, sei lá, em 6 vezes de tanto e apresenta aquilo. Mas ter essa possibilidade, porque às vezes assusta menos a pessoa, principalmente quem tem mais a cabeça do CLT. E aí, outra coisa que é interessante de pensar formas, como que eu posso fazer, quem sabe, sei lá, vale a pena parcelar no boleto em até quantas vezes? Que seja, porque é diferente. Eu não tenho cartão. Se a pessoa não tem cartão, provavelmente ela já deu uma desorganizada financeira em algum momento ali que ela precisou lidar com isso. É um sinal para se entender. Mas, de repente, tem plataformas hoje que dá para a pessoa assinar um contrato simples. Dá para fazer negativação do nome, desde que a pessoa falou, cara, eu quero esse produto e eu entendo que meu nome vai ficar negativado se eu não arcar com o produto. Por exemplo, a Asas faz isso, tô falando dele aqui, eu não ganho nada para isso, mas é interessante de se pensar quais outras formas de pagamento eu posso oferecer para esse cliente. Eu posso dividir no cartão, eu posso pensar um Pix programado, de repente ele já deixar programado 3 Pix para mim, de R$1.000 e poucos para dar os 3 Pix de R$1.200, 3.600, só que ele já deixa programado no momento que entra. Outra coisa, que é um erro comum, falar, não, entra lá e depois você me paga. Aí você faz a mentoria inteira e às vezes o cara não paga. Então, eu gosto de dizer, beleza, a pessoa entrou, ela já tem que estar organizando os pagamentos também, porque senão desmerece a pessoa que está pagando certinho e tudo mais. Até uma brincadeira que eu faço, cara, quem quiser aí aprender, querem aprender? Deixa aqui nos comentários, escreve aí. Se você quer aprender uma forma de nunca mais você ter inadimplência, nunca mais você levar calote, quer aprender essa forma? Digita aí nos comentários, Romano ensina a forma,
eu nunca mais receber calote, eu quero saber disso. Aí, é simples. É só você receber antes. É só você receber antes. Parece simples isso que eu estou falando, mas aí se coloca isso como processo dentro de uma empresa. Exemplo, a gente está gravando um podcast aqui no estúdio, em São Paulo. Eu pago antes de entrar no podcast. É um processo. Por que isso acontece? Porque provavelmente eles já passaram pela experiência de alguém vir e depois não fazer o pagamento ou até ter problema de quando cobra o cara se sente ofendido, mesmo ele que está efetivamente devendo, mas não gosta de ser cobrado. E isso acontece, é interessante pensar essas questões no modelo de negócio para a mentoria. Começou a sua mentoria 3.500, pensa nisso, o que eu faria para poder escalar um pouco mais e pensar outras formas? Está terminando a mentoria, o que você vai vender? Você vai vender um grupo de acompanhamento, onde o foco deixa de ser o Márcio e passa a ser o grupo. E o que é isso? Cara, o que eu venderia? Alguma coisa mais ou menos assim. Vai ter um encontro presencial da turma da nossa mentoria e vai ter uma vez por mês a gente se encontra para conversar, se ajudar, interagir, e a pessoa paga a anuidade. E aí você pode escolher, e aí tem dois modelos, você pode escolher ou fazer mais barato ou até mais caro do que era o outro. Não tem certo ou errado, a diferença é o público que vai entrar. Se você fizer mais caro, vai vir um público mais premium. Se você fizer mais barato, vai vir um público mais geral. Mas aí você ganha uma recorrência. Que vale a pena para a pessoa estar lá, não mais só para entender o método financeiro do Márcio, mas estar lá para estar envolvido, para olhar para as finanças dela. De repente, você tem o encontro mensal, vamos falar de planejamento financeiro. Ele tem a possibilidade de reciclar passando pela nova turma de mentoria e outras coisas mais, que aí de repente você pode pensar um ticket que seja interessante para você ter a LTV desse cliente. Porque cada vez mais, isso quem tem negócio sabe disso. O CAC de clientes, o que é o CAC, pessoal? Custo de aquisição do cliente. E o custo de aquisição do cliente cada vez mais tende a aumentar. Então, o mercado vai ficando mais concorrido. Vou colocar, pode ser qualquer coisa, pode ser essa sala de podcast aqui. O custo de aquisição do cliente vai aumentando. Ou pode ser para vender essa caneca, vai aumentando. Agora, se eu tenho um jogo de ticket médio e LTV, eu vou vencer a concorrência. Por quê? Porque eu posso gastar de investimento na primeira venda 100% do valor que aquela pessoa me paga. Ou seja, imaginando que a sua mentoria seja de 3.500, mas você tenha depois um grupo da galera financeiro lá e você tem que dar um nome para esse grupo, igual tem a mentoria Prime, exatamente como eu faço. Eu estou explicando o modelo de negócio para você pensar em como eu posso duplicar isso. Você pode chamar convidados, você pode trazer outras pessoas para falar não só sobre finanças, mas coisas que agregam na vida daquelas pessoas, que elas queiram se sentir pertencentes a esse grupo. E o que acontece? Após, nessa construção, e outra, falando aqui do CAC, né? Às vezes vai ter um momento que você pode estar investindo em anúncio, mas você vai, sei lá, gastar R$3.000 para trazer um novo cliente. Mas por que a conta fecha? Porque a cada 5 de 3.000, me compra um outro programa de 5 que é o programa anual. Estou imaginando que fosse. Entende? Sim. Ao longo do tempo, você sai ganhando, né? Você sai ganhando. Porque você mantém o cliente. O cliente já é seu cliente uma vez, você não vai pagar por ele outra vez. Você não está pagando pelo mesmo critério. Então, manter esse cliente é muito mais barato do que adquirir outro cliente. Um exemplo disso, trazendo para outros tipos de negócio, olha, a Netflix, pela primeira vez, ela começou a cair o número de usuários e ao invés de aumentar. Então, isso aí foi um baque para a Netflix. Por que isso acontece? Porque começa primeiro a entrar outros streamers que diversifica a audiência, Disney Plus, Amazon Prime, por aí vai, e outros streamers que não dependem da assinatura para sobreviver, possibilitando que eles ofereçam a assinatura por um preço mais baixo. Tipo, Amazon Prime tem ofertas e de vez em quando aparece promoção R$10, R$9,90. A R$16, enquanto o Netflix tem que manter um ticket mais alto de entrada. Por quê? Porque eles fazem a conta. Cara, um cliente, ele me custa, para cada cliente, vamos colocar R$250. Então, a Netflix vai precisar, vamos supor que seja 50 a mensalidade, eu não sei exatamente, mas mais ou menos,
ele vai precisar de 5 meses o cliente continuar assinando para pagar o custo que teve para aquele cliente entrar. Mas você fala, cara, então a Amazon Prime tá doida. Quando ela faz um negócio de 10, ela vai gastar 2 anos para o cliente se pagar, mas aí que tá, ela não tá ganhando no streaming de vídeo. Ela tá ganhando que, de repente, aquele cara entra na Amazon, compra outras coisas, ele se torna cliente, ele compra um Alexa, ele assina o Amazon Music, e na hora que vê, o ticket médio que aquele cliente gastou dentro daquela empresa foi maior, porque eu tenho uma esteira para aquela pessoa avançar. Só que aí também, importante, primeiro foco em uma coisa. Não adianta também eu querer começar com essa esteira, exemplo da Amazon. Ela durante longos anos foi só venda de livro. Então ela não começou com streamer de vídeo e tudo mais, mas o que fez ela poder ir escalando cada vez mais foi, e diversificando. Pensando aqui, se eu estivesse dando um conselho para a Netflix, né? Quem sou eu para dar um conselho para a Netflix? Mas vai enfrentar cada vez mais desafios se não tiver outras coisas para ofertar, que, sei lá, o Netflix Music, eu não sei o que poderia ser. E essa realmente era, ou agora já está abrindo um pouquinho, mas era uma das minhas dúvidas, né? Tá, eu tenho a mentoria. 5 sessões, acabei, ok, obrigado, vou angariar novos clientes. Acabei, obrigado, e aí eu perco esses clientes por eu não ter uma esteira de produto. E essa era a minha, né, como é que eu monto essa esteira de produto, o que eu posso fazer para que eu tenha esse cliente por longa data, por um período maior. Uma forma de pensar, o que eu acredito, primeiro, você tem que pensar um modelo de entrega que encaixe na sua vida, isso é importante, porque às vezes a pessoa, eu vou criar, um erro muito comum, tem gente que pensa assim, eu vi o Romani, ele criou a plataforma do movimento, que é uma assinatura anual, vou criar essa assinatura anual, entregar um monte de coisa baratinho. Talvez seja um erro. Por quê? Porque exige muita energia, muito trabalho, às vezes a pessoa não está vendo essa parte, porque talvez se ela está com um número de assinantes de 10 pessoas, talvez o jeito mais fácil seria ela cobrar um ticket mais alto dessa assinatura anual e trazer uma coisa mais exclusiva, assim como, por exemplo, o Prime. Hoje, se eu fosse começar de novo, eu não começaria com o movimento, eu começaria com o Prime. Depois de escalar o Prime, eu escalaria o movimento. É curioso isso, né? Por quê? Mas não é mais desafiador vender um ticket mais alto? Mas não é, por exemplo, tem um produto de 500 e o de 5 mil. O de 5 mil não é 10 vezes mais desafiador de se ofertar, né? De se vender. Ele pode ser, sei lá, 2 vezes mais difícil que o de 500 de vender, 3 vezes, talvez 4 que seja. Mas 4 vezes, ainda assim, o retorno é interessante. E aí você pega os seus melhores clientes, os clientes mais fiéis e que vão te ajudar a construir a comunidade, de fato. Hoje, o Grupo Prime são clientes melhores e que tem uma conexão maior do que, por exemplo, a plataforma. Não porque eu não tenho conexão, eu tenho uma conexão enorme com a plataforma também. Só que aí, não é aquilo que eu falo, correr com quem quer correr, né? Andar com quem quer andar. E isso também é interessante para saber. A pessoa fala, nossa, gostei demais, valorizei demais. Começar a acreditar não só no que as pessoas falam, mas o que elas estão fazendo. Porque se elas estão investindo, isso é um indicador muito maior de que aquilo gerou valor para ela. E pensando isso, na mentoria, vamos supor, 5 encontros mais encontro extra, modelo, né? Isso daí ainda, uma coisa que a gente falou lá no Prime, que foi interessante. O que eu faria? Talvez ali por volta do 4º encontro, talvez 3º encontro, já começar o seeding e a oferta para quem deseja ter aquele acompanhamento continuado. Você não precisa esperar o último. Por quê? Porque, vamos supor, você começou a preparar no 3º encontro que existe um próximo passo, no 4º encontro você fez a oferta do próximo passo, no 5º encontro você tem como tirar dúvida se alguém perguntar, ainda está com o pessoal, no 6º encontro mais, entende? Tem um tempo mais fácil de maturação daquela ideia para a pessoa. E ali, o que eu faria como modelo de entrega, que fica leve, um encontro por mês, e a pessoa vai ver valor nisso, pensar, cara, eu paguei 3.500 por esses encontros, se eu tiver encontro o ano inteiro, vale para mim. Só que aí você tem que explicar, isso é mentalidade. A pessoa não está pagando uma mensalidade, ela pagou pelo programa. Se ela assistiu ou não, é essa ideia. Eu falo muito sobre isso, você sabe. Uma coisa vale. Às vezes uma coisa é o que vale o ano para aquela pessoa. E eu
acrescentaria no seu caso um encontro presencial para você poder engajar o pessoal. E nesse encontro presencial, ó, vamos lá. Uma estratégia de modelo de negócio que eu faria estando no seu caso. Vamos lá, primeiro, pensar em captação por palestras dentro de empresas, ofertando uma sessão de consultoria gratuita, 30 minutos que seja, ou ofertar para lugares, ou que eu já trabalhei, ou que eu tenha contato, esses 30 minutos de consultoria gratuita para colaboradores, e com target principal, executivos ou pessoas que já têm uma renda acima de 10 mil, eu pensaria, e percebe isso, não tem nada a ver com produção de conteúdo, tem a ver com ação e fazer o negócio acontecer. Entraria entendendo a mentoria, a partir dali, vamos colocar, seja 3.000, 3.500, o preço que você quiser, ofertar esse programa. Nesse programa, ter a venda do programa anual, e aí você tem que pensar o ticket desse programa anual. Pode ser, inclusive, sei lá, os mesmos 3.500, ou a diferença é que agora ele está dentro de um programa de recorrência. E para o cara entrar para esse programa de recorrência, ele tem que ter passado pelo anterior. E o cara que entrou ali naquele programa, o que você pode oferecer para ele? Talvez um encontro mensal com você, talvez um encontro com convidado, às vezes. Aí você pode convidar pessoas do seu network, você pode convidar a gente lá do Prime para trazer o encontro para eles. Isso gera valor para a sua tribo e vai construindo a sua tribo. E dentro do evento presencial que você pode fazer uma vez ao ano para esse pessoal, o que você pode fazer lá dentro? Acho que você já sabe a resposta. Bom, estou pegando aqui o seu exemplo, né? Uma vez por ano fazer esse evento, trazer pessoas, trazer experiências novas para eles e ofertar o próximo passo. O próximo passo e a continuidade naquilo. Porque vai ter gente que pode ou querer continuar por mais um ano com você, ou quem sabe ter um outro programa ainda. Isso é interessante, que isso é um modelo de negócio. E percebe, tudo que eu falei não depende de produção de conteúdo na internet. Isso dá para fazer 100% orgânico. E eu acredito que esse jeito é até mais poderoso. Só que aí, o que pode fazer? Produção de conteúdo na internet, para quem quiser também ir para esse caminho. Primeiro, preparar o Instagram para receber o cliente. Não precisa ser produção de conteúdo todo dia, necessariamente. Mas o cara chegou lá, ele vê. Entendi, ele faz realmente isso mesmo. Eu posso confiar nele. Tem ali uma coisa organizada. Esse é um ponto. E aí, se quiser, depois pode produzir. Mas, para ganhar autoridade mesmo, eu tenho um Instagram, tem aí, sei lá, 80 e tantos mil seguidores, e no YouTube mais de 100 mil seguidores. O que diferencia? O YouTube tem clientes muito mais fiéis e que realmente tem uma noção maior de quem você é. Por quê? Porque eles têm mais tempo para assistir. Num vídeo de 30 segundos, 60 segundos, 1 minuto e meio, cara, o cara não sabe nada da sua vida, ele te julga, ele tá com uma noção muito rasa. O seguidor do Instagram é legal? Mas o seguidor do YouTube é 10 vezes mais legal. Então, o que dá para você pensar em fazer como um segundo passo? O segundo passo pode ser pensar num canal do YouTube onde você vai ter um vídeo para explicar o seu programa de mentoria. Por quê? Pode ser que alguém está querendo saber mais e ele consegue entrar no YouTube, entrar no Google e ver você explicando seu programa. Você ter um vídeo que gere valor para aquela sua audiência, falando com o cara que já ganha mais de 10 mil, ou seja, solucionando um problema dele. Um vídeo resolvendo um problema dele. Eu tô indo para uma coisa que ele deseja, o outro é falando de problemas que ele tem, falando de erros que ele comete, por exemplo, para ele se identificar, falar, cara, esse cara sabe exatamente o que eu vivo, ele sabe exatamente que eu tô me atrapalhando aqui. Isso gera conexão. Outro conteúdo que você pode ter é uma aula ao vivo, que você gera conteúdo e no final você faz a oferta, inclusive pode ser oferta para consultoria gratuita, para a pessoa agendar a consultoria gratuita e falar, não dá para fazer com todo mundo, é importante que você preencha o formulário aqui abaixo, vai gerar alguns preenchimentos de formulário. O que vai ter perguntando no formulário? Se ele tem uma renda acima de 10 mil. E quem que ganha consultoria gratuita? Quem tem a renda acima de 10 mil. Uma estratégia que daria para fazer. Você faz a live ao vivo uma vez, dentro lá da Mentoria Prime você tem a estrutura para fazer essa live, faz ela,
entregou, depois a pessoa pode assistir várias vezes. Ou alguém fala, cara, tô com essa dúvida, assiste isso aqui que pode te ajudar. De verdade, você está ajudando, porque se você entrega conteúdo, é quase como uma reunião que você gera valor e vende no final, só que está gravado. E um vídeo se apresentando, contando a sua história. Isso também é legal, de ter um vídeo, tipo, contando a história do Márcio, quem é o Márcio, o que ele acredita, os valores que ele tem. Um cara que vai à igreja, que trabalhou na área de TI, que tal, e que valoriza a esposa e tudo. Contar um pouco de quem é você. A pessoa fala, eu posso confiar nessa pessoa. Eu falei aqui 5 exemplos de vídeos. Um 6º vídeo que eu faria, e não precisa ser necessariamente essa produção louca, um 6º vídeo que eu faria seria te apresentando, esse canal fala disso para quem tem um salário acima de 10 mil mensais e tal, de organização financeira. Um vídeo simples, de 1 minuto e meio, 1 minuto e um pouco, só no teaser, para colocar no teaser do canal, como o vídeo que o cara chegou no seu canal, ele vê esse vídeo primeiro, que aí fala, inclusive tem um vídeo que eu conto a minha história, você pode ver aqui abaixo, tem um vídeo que eu explico mais sobre o meu programa, caso você quiser, dá uma olhada nos vídeos aqui abaixo. Pronto. Essa é a base para receber pessoas e ajudar também, inclusive, com vendas. E aí, caso pensar, cara, eu quero escalar esse canal, o que eu faria? Entrar em canais, principalmente canais de finanças, grandes canais de finanças. Exemplo aí, pode ser o Thiago Negro, Natália Arcuri, por aí vai. Dá uma olhada nos vídeos mais populares desses canais e você vai gravar explicando com as suas palavras aquele tema. Se você olhar muito do que é feito, muitas vezes esses canais pegam canais do exterior, dos Estados Unidos, que vê ali os vídeos que estão mais em alta, você vai gravar basicamente o conteúdo só com as suas palavras. São conteúdos que tendem a estar mais validados, que a audiência quer assistir. Então, tende a trazer um público que vai começar a te conhecer. E aí, outra coisa que pode fazer, exemplo de podcast, que podcast gera autoridade porque dá tempo da pessoa te conhecer melhor. É diferente de um vídeo curto, é diferente até de um vídeo informativo. Exemplo, nesse podcast aqui, quem está assistindo, as chances são enormes que começa a perceber muito mais como funciona a minha mentalidade, a minha cabeça, a minha visão, do que se ele tivesse assistido um Reels ali de 1 minuto e meio, ou do que ele tivesse assistido um vídeo curto de, sei lá, 15 minutos, que eu dei um conteúdo só. Podcast dá tempo de ver a pessoa um pouco mais próximo de como ela é. E me fala um pouquinho, o que você achou, o que tirou de valor aí até agora? Com certeza abriu bastante a mente para estratégias que eu não tinha pensado. Eu sempre me preocupei um pouco com essa questão de rede social, porque nunca fez parte do meu dia a dia ficar fazendo conteúdo. Mesmo no meu Instagram pessoal, não tem quase nada, né? Eu tenho alguma coisa no Instagram de educação financeira, que eu fui colocando ali, ensinando o básico até, porque esses grandes educadores que tem, às vezes eles já entram falando termos muito técnicos, que a pessoa não tem nem ideia do que está falando, o que é aquilo, né? Então, eu até comecei fazendo um básico ali do mercado financeiro. O que é o mercado financeiro, o que é Banco Central, o que é os índices que a gente fala muito aqui, o que é cada um, o que quer dizer, como é que funciona, para depois a gente usar isso lá na frente. Mas não me vejo ali como um produtor de conteúdo para o Instagram, por exemplo, né? Então era uma preocupação para mim que agora já desanuviou um pouquinho, né? Opa, dá para fazer diferente. A questão do 1 a 1, e uma questão que dá para usar muito nesse sentido também é a questão da indicação, né? Com essas pessoas que já estão fazendo, aquelas que já fizeram, trabalhar a questão de indicação também gera lead de uma forma praticamente gratuita, né? Então consegue gerar lead, então dá para usar bastante essa questão da indicação de quem já fez, trazer mais alguém, né? Posso até ofertar alguma coisa para quem está trazendo, né? Já vi muito fazer. Você estava lá no Day Prime, você viu a palestra sobre referidos, né? Exatamente, exatamente. Referidos, né? Que ele chamava, muito bom, é verdade. O referido é a indicação para quem está assistindo. O que é a diferença principal? É que o referido, além dele indicar, ele manda uma mensagem para o indicado falando,
Márcio vai entrar em contato com você, eu entrei no programa e conversa com ele lá. Então, é uma indicação que alguém validou ela depois. E aí entra, por isso que essa questão que você comentou do grupo pós-mentoria ser tão importante, né? De estar ali com pessoas e trazer convidados, como é o caso ali do Day Prime, que vão trazer insights, que vão trazer informações que você nunca nem tinha pensado, né? E realmente funciona muito bem, porque é uma forma barata de trazer gente. E aí você já tem aquela questão, quem você convida um amigo, o amigo já conhece você, já confia em você. Então, se você está dizendo para ele que fez e que deu certo, que é bom, ele já vem de coração aberto. Ele já vem, ele nem precisa conhecer o Márcio, mas ele conhece você. E você disse para ele que era bom. Então, é uma forma muito legal. E uma coisa legal aí, ó, pensando no estratégias também que você pode usar. Vamos supor que você promova um encontro para falar sobre organização financeira. Você pode chamar quem já é seu mentorado e falar, olha, hoje vocês vão trazer um convidado. Essa é uma estratégia também que funciona. Vocês vão trazer um convidado, critério. Alguém que também já tenha um salário acima de 10 mil, que queira organizar suas finanças. Então, vamos supor que você está com 10 mentorados. Cada um trouxe um convidado, tem 10 outras pessoas te assistindo. Obviamente, não é todos que vão comprar, mas de repente você vende mais 2 mentorias ali. Entra mais 7 mil de caixa de 2 outras pessoas. E se trabalhar o LTV das pessoas, isso pode virar mais. O LTV, pessoal, é basicamente o tempo que um cliente continua comprando de você, Lifetime Value, que é basicamente o cliente comprou e quanto tempo ele vai ficar na sua esteira, continuar dentro do seu ecossistema. Ou até uma coisa legal, que é um próximo passo de se pensar quem podem ser parceiros chaves, onde eu posso, de repente, começar a gerar valor de forma a oferecer essa consultoria gratuita, mas que também exista a possibilidade de, dentro dessas sessões, o meu cliente ideal está por ali. Isso é uma coisa que vale a pena você pensar, e aí você dá um foco. Pensando em tudo isso que a gente falou, o que são as próximas ações que você se compromete a fazer nesses próximos 90 dias? Uma vez que a gente definiu aqui, né, conversamos aqui, definimos esse público, né, e aí com a ideia da empresa que eu não tinha pensado, eu imagino agora entrando em contato com algumas empresas, com alguns RHs, ou até algumas pessoas que eu conheço de outras empresas, mesmo que eu nunca tenha trabalhado lá, começar a prospectar nesse sentido. Porque realmente é um público dentro do padrão que a gente definiu, que já vai estar lá, está trabalhando, são pessoas... o pessoal da área de tecnologia, no geral, está dentro desse padrão, né? E é onde eu conheço bastante gente. Então, hoje, o que eu já estou me vendo aqui, de sair daqui, pensar é criar um texto, criar alguma coisa para enviar e começar a falar com o pessoal de RH, de algumas empresas, ou particularmente mesmo com algumas outras pessoas, para começar a prospectar dentro de empresa. Ótimo, e aí vai uma coisa, para falar com o pessoal de RH ou quem for os tomadores de decisão, importante, pense, é você que está gerando valor, você não está pedindo nada, isso você tem que estar na sua mentalidade. Se você estiver pedindo alguma coisa, a pessoa não é interessante para ela. Agora, no momento que eu estou te dando, eu estou oferecendo algo que vai ser bom para você tem que pensar o que ela quer. Eu tenho que pensar, eu estou entregando algo que ela quer. E aí, uma forma que eu faria é mostrar, olha, hoje no Brasil, o número de pessoas endividadas é estatística, passa estatística, se eu não me engano, mais de 70% das pessoas têm alguma dívida em aberto. Então, é um número muito alto. Então, colocar, olha, isso aqui preocupa. E dentro de empresas, uma das coisas que atrapalha a produtividade, que às vezes é essa questão de falta de organização, planejamento financeiro. Eu quero poder oferecer, eu estou com um projeto para oferecer para algumas empresas, eu lembrei de vocês, para algumas empresas, esse processo de, aí você pode escolher, ou de uma palestra gratuita para falar desse tema, tal, e começa assim. Aí a pessoa começa, conversou, depois você fala, olha, dentro da palestra, isso é muito legal, como a consultoria é gratuita, que você vai dar também,
pode ser, ó, eu vou preencher aqui porque eu quero oferecer para ajudar algumas pessoas mais de perto. Olha o quanto fica suave, percebe? Porque você não está vendendo a sua consultoria dentro da palestra, dentro da empresa só. Você está abrindo a possibilidade de alguém conversar com você e ter uma consultoria de 1 hora. Fala, olha, eu vou fazer um formulário, quem eu ver que tem aqui o perfil que tem a ver com o meu programa, e aí o que você pode conversar com a empresa? Olha, eu tenho um programa, deu certo, a palestra aconteceu, você já pode conversar, ou está para acontecer, conversa, olha, eu tenho um programa, ele funciona assim, assim, assim. Eu vou oferecer a consultoria gratuita, gerar valor para o pessoal que preencheu, que está dentro do perfil, mas, ao mesmo tempo, eu queria saber se a empresa não tem interesse de poder ajudar essa pessoa a se organizar melhor financeiramente e mostrar o benefício para a empresa. Porque, de repente, você vende para a empresa, pode ser possível, dependendo da forma que você apresentar, dependendo com quem você fizer a reunião, que seja possível você vender isso até para a empresa direto. De repente, tem empresa que vai, igual tem plano de saúde, fala, cara, esse é um benefício. E você apresentar isso para a empresa como um benefício para os colaboradores. Falar, cara, o que você acha de investir nisso? E aí você pode criar um pacote empresarial, talvez, é 3.500 essa mentoria, mas dentro da empresa, sei lá, você trouxe 5 colaboradores, custa o outro preço. Que ao invés de vender até o ticket separado, de repente o pacote. O pacote para 5 colaboradores sai R$10.000. E aqui eu mostro para eles que eles estão valorizando e tal, toda a valorização. E isso pode ser interessante porque pode ser visto. De repente a empresa pensa, não, tem que aumentar o salário dessa pessoa. Se ao invés de aumentar o salário dela agora, eu der esse benefício para ela, que ela já perceba como um ganho. Então tem tudo isso. Você pode colocar aí no racional. Um exemplo, eu estava conversando com o Keiton aqui agora. O Keiton é da área de seguros de vida, seguro de saúde. O que ele vende para a empresa? E ele trabalha com empresa, especificamente, com empresa com mais de 10 colaboradores. Ele vende, cara, isso daí vai reter mais o seu colaborador, isso daí faz com que o colaborador escolha mais facilmente trabalhar na sua empresa. Então, você pode apresentar isso como um benefício. De repente, dentro de algumas empresas, todo mundo ali que entrou para cargos que estão com mais de 10 mil já incluía a sua mentoria. Então, é uma coisa que você pode pensar aí que tá só no começo, porque tem muito, mas vamos lá. Então, nos próximos 90 dias, uma ação prática, prospectar RH, prospectar empresas e fazer... Você pensa em fazer a primeira palestra ou fazer direto a oferta da consultoria? O que você pensa? Eu acho que a palestra é melhor. Então, porque ótimo. Alcança um grupo maior de uma vez. Né? A pessoa já conhece um pouco mais de você, leva um pouco mais sua autoridade. Isso, aí dentro ali, aí sim oferece essa mentoria, esse primeiro contato, mas a palestra ela abre mais, né? Você vai pôr mais gente, ou pode ser pessoalmente, pode ser virtualmente, mas põe mais gente ali na sala. Tarefa combinada, saímos desse podcast com ação prática para ser realizada. Assim que marcar a primeira, você coloca lá no nosso grupo Prime, que vai ser um prazer, eu vou ficar muito feliz. E mais, por que valeu a pena esse nosso bate-papo aqui hoje? Valeu muito a pena, valeu muito. Uma consultoria aqui, né, empresarial, uma consultoria de negócio, que eu tenho certeza que serviu para mim, abriu muito a minha mente em caminhos que eu não tinha pensado ainda. Eu estava bem ali no início ainda, abriu bastante as possibilidades. E eu tenho certeza que não foi só para mim. Tenho certeza que muita gente que está assistindo agora ou que vai assistir também teve insights aí com essa conversa. Então, muito bom, meu amigo. Para quem não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal. Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho do Márcio, eu vou deixar as redes sociais do Márcio aqui abaixo para conhecer mais sobre essa área de finanças também. E, pessoal, se você gostou desse estilo de episódio, deixa aqui nos comentários, fala mais o que você achou, como te ajudou, os insights que você teve. Lembra de se inscrever e vamos juntos fazer desse mundo um lugar melhor, sendo pessoas melhores. Mas, para finalizar, imaginando que o mundo inteiro fosse ouvir uma mensagem sua, qual a mensagem que você gostaria de passar? Pense que tudo pode e vai dar certo, se você agir em favor disso. Muito bom, meu amigo. Grande abraço, pessoal. Se inscreva aqui no canal e valeu, meu amigo. Obrigado. Foi um prazer estar aqui com você. Prazer é meu.
É isso aí. Fechamos.